E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedrinho. Oi, pessoal, eu sou a professora Jojo e hoje nós aqui no Questão de Texto vamos resolver com vocês as 3 questões mais difíceis do Enem 2024. Não vai ser uma missão fácil, com o perdão do trocadilho, mas sigam com a gente. Solta a vinheta. Então vamos lá, pessoal, vamos começar esse nosso vídeo. Mas antes, é claro, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreva, ative as notificações e também você pode acompanhar o Questão de Texto nas nossas redes sociais, @Questão de Texto, lá no Instagram, lá no TikTok. E a gente também tem o nosso site para que você conheça aí eventualmente os nossos cursos. Tudo aqui embaixo vocês conseguem já ter, enfim, todos esses links, esses arrobas, e aí vocês vão ficar ainda mais pertinho aí da família QT. Mas vamos falar das questões. Será que teve alguma coisa que surpreendeu a gente? E já vou adiantando. A gente não teve muita surpresa, não, e a gente até achou bem coerente as questões que, enfim, apareceram ali como as mais difíceis, a gente achou bem coerentes essas divisões, tá? E sempre, sempre, sempre que a gente fala de questão mais difícil, de questão mais fácil, a gente não tira isso de vozes da nossa cabeça. A gente sempre vai lá e consulta os microdados oficiais do INEP. Então, é realmente para vocês entenderem o que costuma ser um padrão fácil, um padrão médio, um padrão difícil, muito fácil, enfim. Esses níveis de dificuldade que a gente tem dentro da prova do Enem, né, Jojo? Isso, e lembrando que a gente até coloca aqui os parâmetros, né? E vocês vão perceber que todos eles estão acima de 627. Vocês não precisam saber muito esses números, né? Eles são mais para a gente mesmo. Mas a partir de 627 é considerado uma questão muito difícil. Então, a terceira mais difícil aí, vocês vão ver que está com um parâmetro B de 681. Então, a terceira mais difícil já foi considerado muito difícil, então isso não nos surpreende muito. E aí o Pedrinho vai trabalhar com vocês essa ideia da habilidade 22, que é uma habilidade bem enjoadinha em geral, né? É. E quando a gente olha para essa habilidade, historicamente, ela é considerada uma habilidade mediana. Se a gente pega aí os últimos 13 anos de Enem, a gente tem uma habilidade mediana. Porém, a gente tem percebido uma mudança quando a gente olha para os parâmetros B dessas questões aí, porque elas costumam agora, desde 2019, que a gente tem percebido, elas aparecem como difíceis ou muito difíceis. Então, tem havido uma mudança, talvez pela extensão da questão. Por quê? Pedrinho, não sei o que é a habilidade 22, não sei disso que você está falando. Então, vamos lá. A habilidade 22, ela faz a comparação entre os textos. E essa comparação, quando ela é feita, ela vai ter dois propósitos. Ou aproximar esses textos, mostrando que existe ali um assunto comum e é um assunto em que eles vão convergir, ou então eles vão distanciar esses textos por meio da questão. Como assim? Eles vão mostrar que, por mais que os textos falem de algum ponto em comum, eles têm visões divergentes, né, contrastantes ali, quando a gente compara esses textos. E uma coisa interessante dessa habilidade, para que vocês não achem que o texto sempre vai falar sobre a mesma coisa, às vezes são textos que realmente não falam de nada a ver, uma coisa que muda completamente. Porém, quando a gente observa esse recorte, a gente acaba tendo ali uma frasezinha do texto, uma informaçãozinha do texto que mostra um ponto de contato. Teve até uma questão interessante de um simulado grande que a gente tem no Brasil, que falava sobre o uso de combustíveis verdes, aqueles combustíveis que são bons para o planeta, enfim. E aí um texto falava que na aviação comercial a gente não podia usar esses combustíveis, não tinha como não usar esses combustíveis, na verdade, então não tinha o que fazer para que as pessoas não poluíssem viajando. E aí um outro texto falava de um grupo de jovens que estavam com um novo movimento, eles iam viajar só por meio de transportes terrestres. Então, assim, eles falavam que na verdade tinha sim o que fazer, era só você não andar de avião. Era uma coisa meio extrema? Era. Mas veja, era um ponto comum. Um texto que não tinha nada a ver com esse grupo, falava de aviação, os impactos globais da aviação, e eles falavam que não tinha como a gente ter uma preocupação ambiental. Já quando o outro texto falava desse grupo de jovens, o ponto comum era o quê? Eles não usam mais avião. Então, aviação, ponto comum, mas com visões contrastantes em relação ao que fazer para a gente preservar o meio ambiente por meio da aviação. Uma dizia que não tinha que fazer, outra dizia que tinha, só não andar mais de avião. Então, assim, são textos que podem
ser realmente sobre a mesma coisa, mas textos que podem divergir completamente, mas sempre vão ter um ponto em comum. E é o que a gente vai identificar aqui agora. Então vamos lá. Temos 2 textos, então essa é a carinha dessa questão. Claro que se você já acompanha o nosso canal, você sabe que a gente não vai fazer a leitura desse texto agora, a gente vai direto para as alternativas, e eu já tenho um comentário a fazer sobre essas alternativas, que foi até uma coisa que eu senti na hora da prova. Elas assustam, porque as alternativas em si já são muito extensas. Não é muito típico na prova do Enem que a gente tenha tanta extensão aí de coisa, de texto, quando a gente olha para as alternativas. Todas elas têm 2 linhas quase cheias em todas elas. Então, realmente é uma questão que vai exigir um pouco mais de atenção. Quer E comentar algo? eu acho que não só isso, né, Pedrinho? Elas também têm um vocabulário que dá uma assustada, assim. Sim, Também me sim, lembro de quando eu fiz essa questão na hora da prova, lá no Enem 2024, e eu li, eu fiquei, gente, que questão grande, que termos complexos, né? E lá na hora eu já pensei, acho que essa questão aqui vai ser complicadinha. Confesso que eu não imaginei que ela fosse ser a terceira mais X da prova, não. Mas eu já sabia que ela ia ser meio enjoadinha, justamente por causa da extensão e do vocabulário. E por, na hora, ter identificado que era uma questão de habilidade 22. perfeito. Então, olha só, pessoal. Na letra da canção, a tematização, olha que importante isso. Eu falei para vocês agorinha da habilidade 22, falando de um determinado assunto, de um tema. Então, a tematização da violência mencionada no texto 2. Então, o que eu preciso observar? Na letra da canção, olha as marcações que eu fiz. Letra da canção, tematização da violência, texto 2. Então, eu tenho essa tematização sendo mencionada lá no texto 2 e como que ela vai se manifestar quando a gente considera essa letra da canção. Então, a comparação entre esses textos, o diálogo entre esses textos, de que forma que a gente vai conseguir observar esse ponto comum. Então, aqui eles querem o mesmo tema sendo trabalhado nos 2 textos. Então, não estou falando de visão contrastante, de visão convergente, divergente. Não tem nada disso no enunciado até agora. A gente vai ver isso agora por meio das alternativas. Então vamos lá. Como metáfora da desigualdade. Olha o que a Jojo falou agora. Metáfora da desigualdade. É uma expressão complicada, não é uma expressão que você bate o olho ali com 90 questões em uma redação para fazer e fica, nossa, que legal, a metáfora da desigualdade, vamos desvendá-la. Não. A gente quer chorar na hora da prova. Que associa, então vem aí uma explicação do que seria essa metáfora da desigualdade. Associa, esse verbo é importante quando se considera a ideia de metáfora, uma associação para que a gente consiga comparar de forma implícita, ou então simplesmente estabelecer a associação de elementos de universos distintos e aproximá-los. A ideia de justiça a valores históricos negativos. Então, a metáfora da desigualdade, quando eu pego justiça, valores históricos negativos e junto. Pode ser? Pode, não tem nada que a gente consiga anular de cara. Então, isso já mostra que a questão é um pouquinho mais complexa. Na referência a termos bélicos, pelo amor de Deus, o que seriam termos bélicos? Quando a gente fala de uma coisa bélica, eu sempre gosto de pensar em guerra, em arma. Tá? Então, para falar de tematização da violência, também é legal. Não estou conseguindo anular nada, meu Deus, vai ser uma questão complicada. E aí, o que seria essa referência a termos bélicos? O que ela vai mostrar para a gente nesses textos? Sinaliza uma crítica social à opressão da população das periferias. Que é Ok, muito boa também, né, essa parte muito B, bom. porque a gente fala de opressão da população nas periferias, numa questão do Enem, então é uma prova que sempre traz uma pegada social muito forte. Então, violência, termo bélico, opressão à população das periferias, é um item também, sem ler o texto assim, a gente já fica tipo, será? Dá vontade, né? É, A mão coça ali para a gente marcar, mas a gente tem que ver tudo, porque nada até agora foi anulado. Do procedimento metalinguístico. Pedrinho, agora eu virei a página, desisti, não vou mais, não quero mais fazer essa questão. Metalinguagem. A gente tem o código retratando a si mesmo. Então, eu tenho um poema que fala sobre o fazer do poema, eu tenho um verbete, que é uma palavra da língua portuguesa sendo explicada por outras palavras da língua portuguesa. Então, isso é o processo metalinguístico.
que concebe, os verbos aqui são mais complicados, né? Que concebe a palavra como uma forma de combate e insubordinação. Jesus, item dificílimo, item bem complexo, várias palavras diferentes aqui que na hora da prova não são tão, né, amigáveis ali. E também um item interessante, pensando que ele traz uma definição boa de metalinguagem. Perfeito. Então, metalinguagem, função da linguagem que tem aí o código se referindo ao próprio código. Então, a palavra é sempre uma ideia interessante para uma questão que cobre metalinguagem, né? Um poema sobre o fazer poético, então uma música sobre o fazer musical, ou da própria palavra mesmo, a língua se referindo à própria língua, a linguagem se referindo à própria linguagem. Então, essa palavra no item, num item que fala de metalinguagem também é muito bom, então não consigo eliminar, né? Sim. Nas definições ambíguas, então já falou de ambiguidade, do enunciador. Quem diabo é enunciador, Pedrinho? Quem fala, né, pessoal? Então a pessoa, a voz ali do texto, a voz da letra da canção, que inverte e relativiza esse verbo é muito importante dentro da prova do Enem, porque é um verbo que aparece em várias questões, não só em questões de habilidade 22, na verdade, assim, ele aparece em muitas questões, por exemplo, da literatura, a gente vê às vezes o relativiza, a gente vê relativiza nas questões de competência 3 que falam de linguagem corporal. Então, o que é o relativizar? Eu gosto de dar uma definição mais palpável para o nosso contexto aqui. É o famoso passar pano, sabe? Então você flexibiliza ali, você suaviza, atenua a gravidade de uma determinada coisa. Mas quando a gente lê relativiza, a galera sempre pensa em relacionar, e não tem muito a ver com isso. Relativizar é você passar o famoso pano. Pense nisso. Então, que inverte e relativiza as representações da maldade e da bondade. Também é muito boa essa, porque se eu falo de ambiguidade, trazer esse duplo sentido, e aí eu falo de maldade, bondade, invertendo esses papéis, passando um pano ali para atitudes violentas, maldade, violência, tudo faz sentido até então. Sem a leitura do texto, a gente não consegue realmente anular as questões. A E ainda vai ser a nossa última esperança, mas muito provavelmente ela vai ter o mesmo comportamento das demais. Eu gosto de pensar também, assim, só que nesse caso, como ele traz ambiguidade, bondade e maldade, isso é muito bom. Mas, em geral, na prova do Enem, a gente não gosta muito de trabalhar com a ideia de ambiguidade. Não é como em outras provas, em que se cobra bastante a ideia de ambiguidade. No Enem, geralmente, quando ele traz a ideia de ambiguidade, ele traz associada a uma perspectiva meio negativa, assim, meio que uma crítica ao autor do texto, alguma coisa do tipo. Então, não costuma ser uma resposta muito boa. Até costuma parecer, mas geralmente vem questão de crítica. Por que essa aqui está melhor, né? Porque ela não vem questão de crítica, ele ainda coloca bondade e maldade. Então, realmente é uma questão que não é sua amiga. Na menção à imortalidade, que sugere a possibilidade de resistência para além da dicotomia, olha aí, outra palavra complexa, entre vida e morte. Então, dicotomia esses dois lados, né? A vida e morte é uma dicotomia, bondade e maldade, por exemplo, também é uma dicotomia. Então, essa é uma questão muito complexa. Realmente, itens muito bem construídos, itens extensos, muitas palavrinhas diferentes. Então, agora, gente, resta-nos a leitura desses dois textos, né? A gente vai ter de ler o texto 2 para ver como essa violência é tematizada lá, a gente vai ter de observar a letra da canção para ver como essa temática da violência se manifesta, então vamos fazer tudo. Só comentando que em questões como essa, o texto 1 tende a ser mais importante do que o texto 2, porque a gente vai perceber que o texto 2, ele tematiza a violência. Ok, ele vai nos dar um contexto. Mas é de fato na letra da canção que a gente vai perceber alguma manifestação real. Então, é na letra da canção que a gente vai conseguir identificar dicotomia, metalinguagem, ou metáfora, ou ambiguidade, ou enfim. Então, o texto mais importante para a gente
é o texto 1. Como eu costumo fazer esse tipo de questão. Eu vou ler o texto 2 bem rapidinho, só para ir lá procurando as ideias de violência. E aí eu vou circulando violência, violência, mas bem rapidinho. Eu vou me debruçar de fato sobre o texto 1. E isso é uma tendência das questões de habilidade 22 que o enunciado vai recortar. Às vezes, tem até uma questão do Enem 2023, se eu não me engano, que fala das sociedades cristalizadas. Eu acho que é uma questão do Enem 2023. Ela esteve entre as 3 mais difíceis do Enem 2023, também uma questão de habilidade 22 aparecendo entre as mais difíceis. E lá ele focava muito o texto 2. Ele queria saber como um estereótipo retratado no texto 1 era revelado no texto 2. E aí, nesse caso, a gente focaria muito naquilo que o texto 2 colocava. E aí, se a gente pegasse um trechinho do texto 2, era direitinho ali a reescrita da alternativa correta, que, se eu não me engano, é a alternativa C até. A gente decora, a gente é meio maluco com essas coisas. Então, é muito importante que o enunciado guie essa leitura. Então, é o que a Jojo falou. A gente lê o texto 2 aqui muito rapidinho, mas o texto 1 vai exigir uma leitura mais detalhada, uma leitura ali pegando as palavras. E aí até sugiro que a gente comece a leitura aqui pelo texto 2, que aí depois a gente vai perder o Com nosso certeza. tempo mesmo. Porque é ele que tematiza, o outro é o que a gente vai analisar, né? Como ela se manifesta no texto 1, a partir da temática da violência. Então, vamos lá. Pode-se dizer que várias experiências narradas nos discos do Racionais tratam, no fundo, de um só tema. Olha aí, a violência que estrutura a nossa sociedade. O grupo canta a violência que estrutura as relações entre os familiares, os amigos, o homem, a mulher, o traficante, o viciado. Canta a violência do crime. Então, violência do crime, a violência causada por inveja, vaidade. Também canta a relação entre as classes sociais, que é sempre violenta. Racismo, miséria, baixos salários. Pronto, já entendemos a temática do texto. Os vários contextos sociais que o grupo Racionais acaba trazendo para as canções e como isso enfim, tem como foco a violência, né? Tem como foco mostrar e criticar, em alguma medida, essas situações de violência, enfim, que as pessoas vivenciam, tá? Então, texto 2 é isso que ele tem para entregar para a gente. Quer comentar algo, Jojo, sobre o texto 2? Não, só que, como eu falei, né, ele é um texto bem genérico mesmo, então você já ter essa percepção pelo enunciado já te salva muito tempo, porque você vê lá, a tematização da violência, mas o que vai trazer mesmo a resposta é o texto 1. Então você começa pelo 2, e aí isso é importante, porque a gente vive falando para os alunos não fazerem várias coisas em ordem na prova do Enem, né? E essa é uma delas. Nem sempre o texto 1 vai ser o que você vai ler antes, principalmente em questões de habilidade 22. Então, você tem que ter uma malícia ali de enunciado, de leitura boa de enunciado, para saber o que de fato está sendo cobrado de você. E aqui é o texto 1. Ele tem título, bem Só importante um comentário também, que é aqui na fonte tem Sobrevivendo ao Inferno, e o Enem errou o nome do álbum, que é Sobrevivendo no Inferno, na verdade. É um dos álbuns mais famosos do Racionais, inclusive ficou durante muitos anos como obra obrigatória do vestibular da Unicamp. Então, e traz até uma semântica diferente, sobrevivendo no inferno e sobrevivendo ao inferno, né? Eu Sim. lembro que eu reparei isso na hora da prova e eu circulei, assim, foi nem errado. Eu gosto de músicas latinas em língua espanhola, então eu não escuto muito coisa em português. Não saberia jamais essa referência. Mas é porque durante muito tempo eu dei aula, né, desse álbum por causa da Unicamp, das aulas de análise de obras da Unicamp. Então, eu sei o nome dele. Então vamos lá. Capítulo 4, versículo 3. Isso remete a quê? De cara, a gente já pensa em contexto da Bíblia, porque é o modo como os livros da Bíblia são divididinhos, né? Então, isso já chama atenção a esse trabalho ali, porque a Bíblia ela é composta por vários cantos ali, versos, enfim, então isso é uma coisa que dá para a gente pensar. Mas olha o que já vem no início. A minha palavra vale um tiro. Eu tenho muita munição. Por quê? Porque ele tem muita coisa a ser dita. Então, olha como aqui é como se a violência, porque munição, tiro, temática da violência. Isso já mostra pra gente que ele
pega esse campo da palavra e transforma a palavra na arma que ele tem para utilizar ali para fazer uma determinada crítica. Ele tem muita munição, ele tem muita coisa para dizer, ele tem muito tiro para dar, mas a gente não está falando de um revólver, a gente está falando da própria poesia, dessa arte que ele vai expressar a partir aí da palavra, ok? Agora a Jojo ficou muito orgulhosa do que falei, tenho certeza disso, às vezes eu acerto. Na queda ou na ascensão, minha atitude vai além e tem disposição para o mal e para o bem. Legal, a gente viu lá nas alternativas essa coisa da bondade e da maldade, mas lá ele falava de uma perspectiva ambígua, construções ambíguas, então já começo a desconfiar, porque aqui não tem nada ambíguo, ele está sendo bem claro, na verdade, né, para a gente. O que ele faz, na verdade, é apenas trazer uma significação diferente para a palavra, porque ele pega ali tiro, ele pega munição, e essa é a verdadeira palavra que ele quer utilizar. A palavra como esse objeto de denúncia. Quer E comentar aqui, algo? como eu falei para vocês, né? Geralmente no Enem não se traz essa ideia de ambiguidade como correta. Justamente porque aqui, na verdade, ele tenta pegar quem só tá lendo, tipo, mal e bem, enfim, né? Como se fossem parzinhos, assim, e pensando em ambiguidade, mas em nenhum momento essas definições estão ambíguas. Ele está trabalhando com contraposição mesmo. Talvez eu seja um sádico ou um anjo, um mágico ou juiz ou réu, o bandido do céu. Quando a gente pensa nisso, ó, de juiz, de réu, bandido, também trazem aí essas palavras a temática da violência, né? Porque a gente pensa no julgamento, a gente pensa na consequência dessa violência. Então também dá para a gente pegar esse campo semântico. Malandro ou otário, quase sanguinário. Olha aí, sanguinário muito fortemente atrelado aí à perspectiva de violência. Franco atirador. Olha a relação. A palavra dele é um tiro, ele tem muita munição, ele é um franco atirador, aquele especialista do tiro, aquele cara que acerta direto na cabeça quando ele precisa fazer aquela missão. Revolucionário, insano ou marginal. Antigo e moderno, imortal, fronteira do céu com o inferno, astral imprevisível, como o ataque cardíaco. Pronto, chegamos à nossa resposta. Do verso. Então, a gente não está falando sobre violência unicamente. Nós estamos falando da poesia, da escrita, da palavra, como um elemento que vai viabilizar essa construção da munição dele, né? Do tiro que ele quer dar ali por meio da arma que ele tem, que é a própria arte, que é a própria poesia, que se mostra na letra da canção. Então, ficou mais fácil agora de a gente achar a nossa resposta. Quer comentar algo, Jojo? Ou vamos para as Não, alternativas? só que, na verdade, quando eu leio palavra no primeiro verso e verso no último verso, isso já me encaminha totalmente para a letra A C, resposta. que é a Exato. ideia do procedimento metalinguístico, o poema, porque aqui, inclusive, a Unicamp cobrava Racionais como poesia, né? Uhum. O Mano Brown, que é o compositor das canções do Racionais, é considerado um grande poeta brasileiro contemporâneo. Não só ele, como vários outros rappers, como o Emicida, Criolo, enfim. Então, quando ele traz aqui a ideia de um poema falando sobre a palavra, a gente pode até trazer para a ideia da arte como forma de insubordinação, como forma de falar, não, eu não vou me calar, eu não vou aceitar esse tipo de situação, a gente já se encaminha muito para a letra C, que é o procedimento metalinguístico, que concebe a palavra como forma de combate e insubordinação. Então, não é violência de fato, né? E aí a gente vai para a letra A, e você vai ver que não é a ideia de desigualdade, né? Ele traz a palavra como uma forma de resistência. Não é sobre desigualdade. A ideia da violência não é essa aqui. Se fosse até metáfora da poesia, alguma coisa nesse sentido, mas metáfora da desigualdade não caberia, né? De fato, ele se refere a termos bélicos, mas não é sobre a opressão à população da periferia, que, na verdade, os termos bélicos são para metaforizar a ideia da palavra, a ideia do verso. Então, esse item estaria errado. O item C, que eu já dei spoiler aqui, é o item correto, né? Quer comentar os últimos dois, Pedro?
E aí, na letra D, quando a gente vê nas definições ambíguas do enunciador, ele não tem nenhuma definição ambígua, na verdade ele é bem claro. Ele defende ali que a palavra dele é a munição, é o que ele vai usar para fazer essa poesia. Não tem essa ideia de relativização, não tem essa representação de bondade e maldade. O foco não é esse, ele não está sendo ambíguo, reforçando aí o que a Jojo tinha falado sobre ambiguidade. E quando se fala na menção à imortalidade, isso aqui reduz muito toda a dinâmica do texto e, na verdade, não tem nada a ver com o que o texto está querendo dizer. Palavra lá no início, verso no final, então não é o foco dessa imortalidade pensando em vida e morte. Na verdade, ele está pensando em palavra, poesia, verso, construção ali daquele texto poético. E assim chegamos à nossa resposta, gabarito letra C. Isso. E aí a gente percebe, de fato, né? É uma questão bem complexa por vários motivos. Ela tem mais de um texto, ela tem alternativas muito extensas, ela tem palavras muito difíceis, então, para o grande público do Enem mesmo, tipo, você lê metalinguagem, bélico, dicotomia, ambiguidade, tudo isso já gera um certo desespero. Então, essa questão é totalmente justificada aí como a terceira questão mais difícil do Enem 2024. Perfeito. Então agora vamos para a medalha de bronze. Não, de prata. O bronze foi agora. O bronze já foi, cara. O bronze já foi. Então vamos para a medalha de prata. Questão aí de habilidade 13. Habilidade de arte para a alegria da Jojo. Então vamos lá. Comente aí. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente remete à habilidade 13, e aí eu vou revisar com vocês para a gente ter uma ideia de que isso poderia te ajudar na hora de responder a questão, como me ajudou lá no dia, né? A habilidade 13, ela traz aí a ideia de manifestações na arte de diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Então, a gente vê geralmente como ao longo do tempo algumas coisas mudaram ou não na arte e como a arte representou ali o contexto histórico, né? Então, como ela traz aí a ideia de se houve algum tipo de mudança no padrão de beleza, se alguns preconceitos com alguns grupos sociais se mantêm, se eles mudaram e como que a arte representa isso. E se lembrar dessa ideia de diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos poderia te ajudar bastante na questão das cabeças femininas, que é aí a nossa questão de agora. Você já vê que ela já tem um parâmetro B bem diferente da terceira, então ela já vai para casa dos 700, já é um parâmetro B alto e continua, obviamente, como muito difícil, né? Então vamos aí à nossa questão. Quer comentar alguma coisa, Pedrinho? Só comentar que nessa questão, a habilidade, ela basicamente vai ser transposta ali na alternativa correta, a gente já vai ver isso. Mas o grande ponto é que eu sempre gosto de comentar que na habilidade 13, a gente tem de entender o que aquela arte revela sobre o momento em que ela foi produzida. Então, isso é muito legal. Quais eram os preconceitos da época? Quais eram as visões estereotipadas, por exemplo, que havia em uma determinada época? Então, a habilidade 13 mostra isso, a arte revelando o contexto em que ela foi produzida, como se aquela arte carregasse realmente os traços históricos, os traços pessoais daquela sociedade, enfim. Então, isso é bem interessante de vocês observarem. E, em geral, as questões de arte, elas vão exigir uma leitura não só da imagem, né, mas uma leitura de todos os textos previstos, mas isso a Juju vai comentar mais detalhadamente com vocês. Então, vamos para a questão. Isso, então vamos lá. A gente vai começar, né? Quem já nos acompanha, como a gente falou, a gente sempre começa aí pelo enunciado, pelos itens, para ter uma leitura mais guiada dos textos, quando necessário que se faça a leitura deles. Então vamos lá. A leitura comparativa, opa, então a gente vai ter de comparar duas coisas, o quê? Duas esculturas. Então aqui eu já identifico que essa provavelmente é uma questão de arte. Não só por isso, se a gente volta ali, né, o slide, a gente vai ver que a gente tem a imagem de duas figuras, de duas esculturas, então isso já me encaminha para uma ideia de questão de arte.
Na hora da prova, pessoal, eu quero muito que vocês tragam essa percepção de essa questão ser uma questão de arte, por quê? Arte é a competência 4 do Enem, e historicamente ela é a segunda competência mais difícil da prova. E a gente não tá, como a gente sempre diz, né, para os nossos alunos, nos nossos cursos, nas nossas palestras, enfim, a gente não tá lidando com uma prova que tenha só, que vai te avaliar só por número de acerto. Então, beleza, você acertou 45, todo mundo vai tirar a mesma nota, todo mundo que acertou 44, 43, 42, 41, 40, 30, 20 vai tirar a mesma nota. Não, porque tem a qualidade do seu acerto, já que é uma prova, né, baseada na teoria de resposta ao item, na famosa TRI. E é muito interessante que a gente priorize questões que tendem a ser fáceis ou medianas. Então, identificando de cara que essa é uma questão de arte, eu não vou fazer essa questão na ordem que ela aparece para mim. Vou pular essa questão. Chama estratégia de prova, que trabalha muito com isso. E aí, lembrando, né, pessoal, se você está gostando desse vídeo, dessa resolução, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de seguir a gente no Instagram, no TikTok, acessar o nosso site. A gente sempre traz muito conteúdo, além dos nossos cursos, a gente sempre tem muito conteúdo gratuito de qualidade. Essa é uma coisa muito importante para a gente. Então, daí você já tira, assim, beleza, estou na hora da prova, vou pular essa questão. Beleza. Mas chegamos a ela, vamos fazer. Só que tem outra ideia aqui também. Tem sido muito veiculado na internet, a internet, às vezes, ela é uma terrinha sem lei, e quando a gente tiver imagem, a questão necessariamente será fácil. As questões com imagem são questões mais fáceis. E eu gosto muito que, assim, nem Deus, nem o INEP me deixam mentir quando a gente vê que essa questão é basicamente composta de duas figuras, duas esculturas, duas imagens, e ela é a segunda questão mais X da prova do Enem em linguagens em 2024. Então, nem sempre, porque o que tende a ter muita figura? A competência 4, que é a arte. Então, cuidado com esse tipo de generalização. Uma dica que a gente pode dar para você em relação à facilidade de questões com figura é em relação aos textos publicitários. Questões com texto publicitário, de fato, tendem a ser mais fáceis, né? Quer comentar alguma coisa, Pedrinho? Não, podemos seguir. Não? Então, vamos lá. Continuando aqui. Ai, deu um bug aqui. Pronto. Essas duas esculturas, separadas por mais de 2.500 anos, indica a. Então, 2.500 anos, espera aí. Eu tenho a ideia de duas esculturas que estão bem distantes temporalmente. Ok. Esse enunciado eu costumo dizer para meus alunos, quanto menor o enunciado no Enem, pior ele é, porque menos elemento ele vai dar para te ajudar. Então, aqui eu só sei que ele quer que eu compare duas esculturas e que elas têm 2.500 anos de diferença entre elas. Vamos lá. Letra A, valorização da arte antiga por artistas contemporâneos. Aqui tem uma ideia de comparação, né? Os contemporâneos gostam da arte antiga e homenageiam essa arte, beleza. Está separado por mais de 2.500 anos, então pode ser isso. Não sei, não tenho como saber agora. Resistência da arte escultórica aos avanços tecnológicos. Aqui, basicamente, se diz que a tecnologia não conseguiu acabar com a escultura. Confesso que eu acho esse item meio... Ok, é isso. Tá, bom. O que ele quer dizer? Que a impressora 3D vai acabar com a escultura? Enfim, então não vejo muito esse item. Nossa, que bom esse item. Mas também não tenho como eliminar, né? Não vi nada ainda, vou deixar. Simplificação da forma em razão do tipo de material utilizado. Esse item é interessante porque ele nos remete a uma outra habilidade, que é a habilidade 12. Pedrinho gosta de comentar ela. Vai lá, Pedrinho. Que a habilidade 12, ela vai falar do trabalho de produção dos artistas e, claro, se eu penso no trabalho de produção, os materiais utilizados vão ser levados em conta. E eu confesso que eu sempre confundo no Enem uma questão de habilidade 12 com uma questão de habilidade 13. Sempre. E aí eu acabo eu sempre erro essas questões de habilidade 13 por isso, porque eu fico pensando demais na 12. Aí é coerente, né, meu erro, pelo menos. Mas
porque foi a segunda questão mais difícil da prova, mas tente tomar esse cuidado, porque assim, a habilidade ela é muito clara. Aqui, quando a gente for falar da alternativa correta, vocês vão ver que a habilidade é muito clara, mas enquanto na 13 a gente percebe que a arte revela alguma coisa do contexto, na 12 a gente vai ter de olhar para o contexto em que a obra está inserida, para que assim a gente a compreenda. E aí a gente entende, beleza, eu quero focar o trabalho de produção do artista, os materiais são as coisas que mais chamam a atenção. Tem uma questão pavorosa do Enem, que é um bezerro desmembrado assim, aí você vê lá os materiais, aí tá lá bezerro, ácido, não sei, tipo formol, para preservar o bezerro, aí carcaça, aí quando você vai para o texto, falava que a galera usava legumes, fezes de elefante para fazer arte. Então, veja, os materiais eram muito relevantes, porque eles usavam aquilo como uma forma de mostrar o que eles queriam dizer a partir daquela arte. Então, aquela arte inserida em um determinado contexto revelava para a gente uma informação. Então, é como se fosse quase que um movimento contrário. Eu não quero saber o que se passava naquela época a partir da arte. Não, eu quero entender o que essa arte, nesse contexto em que ela está inserida, vai me comunicar agora ou me comunicou lá atrás se o contexto for histórico. Então, isso é legal de vocês observarem da habilidade 12. O Pedrinho está fazendo pouco caso aí dessa forma de arte, mas no nosso curso eu dou uma aula específica sobre os artistas desse movimento, que foram os YBAs, Young British Artists, que foram ali do início dos anos 90, que trabalhavam não só com isso, né, que trabalhavam com carcaça de tubarão, caveira, enfim. Acho Então, assustador na aquilo. historiografia da arte, eu trabalhei isso no nosso curso. Então, vamos lá. Item D. Persistência de padrões estéticos em diferentes épocas e culturas. Eita, peraí. Eu não acabei de falar para vocês que a habilidade 13 era sobre a arte em diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos? Opa, peraí. Nesse item eu tenho o quê? Olha só, eu gosto da palavra persistência, porque a gente está trabalhando com duas esculturas que têm 2.500 anos de diferença. Padrão de beleza, que eu falei da habilidade, eu tenho aqui como padrão estético. E diferente época, por quê? O enunciado te disse. E diferente cultura, outra parte que está na habilidade 13. Esse item é uma reescritura da habilidade a qual ele pertence. E isso é muito interessante, por quê? Porque a habilidade, não necessariamente ela vai vir no enunciado. Às vezes você não vai conseguir identificar a habilidade pelo enunciado, mas pode conseguir identificar pelo item correto. A própria habilidade 14 de arte é assim, né, Juju? A gente tem Exato, como muito resposta assim. a inter-relação. Depois a gente pode até fazer um vídeo específico sobre isso aqui. Deixem aqui nos comentários se vocês quiserem vídeo sobre a habilidade 14 para a Jojo comentar aí esse outro padrão da arte. Mas enfim, sigamos para a nossa resolução. Vamos lá. Letra E, que eu confesso que é o item de que eu menos gosto, porque ele fala em ausência de detalhes como traço distintivo da arte tradicional popular. Falei isso ontem no nosso curso presencial. O Enem não faz críticas à arte popular, tampouco à arte erudita. O Enem não hierarquiza tipos de arte, formas de arte, artistas, períodos artísticos, enfim. Então aqui ele está dizendo, a arte popular é uma arte mais simples, ela não tem detalhes. Isso, para quem conhece as questões e quem conhece aí a visão que o Enem tem de arte, sabe que isso não seria uma resposta correta. Mas vamos lá, vamos às esculturas e mais importante do que isso, antes de irmos às esculturas, eu quero que a gente vá à fonte, e isso é muito importante em questões de arte, pessoal. Então a gente tem aqui um artista anônimo e o título é Cabeça de uma Figura Feminina. Beleza, tá lá no Met, né, em Nova York. A seguinte ali a gente tem do Modigliani, Cabeça de Mulher. A gente tem como materiais uma em calcário, outra em mármore, uma está em Washington, outra está em Nova York. Beleza. Só que eu quero ir na fonte mesmo ali, no que está em inglês com vocês. Que é
Essas esculturas de 5.500 anos parecem chocantemente similares à arte moderna. Então, olha só, peraí. Ele está falando até que foi tirado de um artigo, de um site, enfim, que fala de peças artísticas até mais antigas do que 2.500 anos. E que elas parecem muito similares, e que elas são muito similares. A ideia de elas serem muito similares nessa análise comparativa que o enunciado me exige, me remete a quê? A palavra do item correto, persistência. Então, muitos e muitos e muitos e muitos anos se passaram. Mas o padrão estético para as mulheres permaneceu o mesmo, mesmo em diferentes culturas. Então, tudo que eu tenho no enunciado e eu tenho na habilidade, eu tenho na fonte, eu tenho no item correto. É como se você fizesse um megazord, assim, da fonte com o enunciado, com a habilidade, e você chegasse ao item correto, que é o item D de dado, que fala de persistência, elas parecem similares, de padrões estéticos, habilidade de padrões de beleza, em diferentes épocas, enunciado, mais de 2.500 anos, e culturas, habilidade. Então, uma questão aí que, se você conseguisse perceber isso na hora da prova, que os nossos alunos tendem a perceber, porque eu martelo muito isso lá no curso, quando eu dou a competência 4 de arte, você conseguiria fazer a segunda questão mais difícil do Enem, como eu fiz, com uma certa facilidade. Perfeito. Então, agora vamos à campeã. Vamos à nossa medalha de ouro, que inclusive é a campeã. Tem até um meme do BBB, né? Você nunca saiu do primeiro lugar. É, Pra o da Jojo, Juliette, da né? Juliette, Juliette, no palco, no coração do público, você nunca saiu nunca do saiu do primeiro primeiro lugar. lugar. Então, do coração da Jojo, mesmo que essa questão não fosse o primeiro lugar, ela nunca saiu do primeiro lugar. E Não, de e nunca fato, sairá, porque eu me arrisco a dizer que ó, fiquei até emocionada, gente. Sério, eu sempre fico emocionada quando eu falo dessa questão. Completamente maluca. Eu acho que essa é a minha questão preferida da história, da prova de linguagens do Enem. Não tô zoando. Eu já fiz todas, mais de uma vez. E eu realmente acho que essa é a minha questão preferida. Porque ela mistura o amor da minha vida, que está em algumas. Tem algumas, muitas referências a ele aqui atrás de mim. Mas ela é do meu livro preferido dele, né? Machado de Assis. Então, quando eu vi essa questão ano passado, e aí eu confesso que foi até difícil, eu sempre conto isso para os alunos, assim, foi até difícil pular essa questão, porque eu queria fazer na mesma hora, porque eu tinha certeza de que eu ia acertar essa questão. Tipo, não tinha hipótese de eu errar essa questão. Mas a modéstia nunca foi uma das minhas muitas qualidades. Quem me conhece sabe. Mas por que pular, né? Mesmo rolê ali que eu falei para vocês da competência 4. E aí mais até, porque se a competência 4, historicamente, é a segunda competência mais difícil da prova de linguagem do Enem, a competência 5 é a campeã. A competência 5, que é de literatura, ela é a competência mais difícil da prova do Enem, historicamente. Então, quando você vir na sua prova do Enem uma questão que você identifique que seja de literatura, habilidade 15, habilidade 16, habilidade 17, você pula sem dó, porque provavelmente ela vai ter um parâmetro B de dificuldade bem alto. Essa aqui, vocês repararem no parâmetro B, né, da vice-campeã, é 705, essa aqui é 706. Então, elas tiveram um índice de dificuldade bem parecido. E ela é de habilidade 15, ou seja, que é a minha habilidade preferida da prova do Enem, porque eu amo história e literatura. E ela é sobre o contexto histórico, social e político nos textos literários. Então, essa questão aqui você faria se você conhecesse o livro, se você conhecesse o contexto histórico, enfim. Depois do Enem do ano passado, recebi muita DM lá no nosso Instagram falando: ai, Jojo, eu vou acertar essa questão só por sua causa, porque você contou a história desse livro em sala, enfim. Então, vamos a ela, né? Quer comentar alguma coisa, Pedrinho? não podemos seguir.
Então vamos nessa. A gente pula o textinho, né? Lembrando aí que a gente vai para os itens antes, para o enunciado para os itens, e vamos lá. Convidada para o último baile do Império, e aí na Ilha Fiscal, localizada no Rio de Janeiro. Aí aqui, desde a festa de aniversário de 30 anos da Bruna Marquezine, eu não faço mais essa questão sem mencionar que antes de a Bruna Marquezine fazer uma festa de 75 mil reais só para a locação da Ilha Fiscal, e os 30 anos dela lá, Dom Pedro II, Princesa Isabel já promoveram diversos bailes na Ilha Fiscal. Era o lugar real oficial das elite, festas da né? monarquia brasileira, né? Ali no Segundo Reinado. Então, a Bruna Marquezine não foi pioneira nisso, ok? O enunciado já nos mostra isso. Flora, aqui eu já consigo, bom, identificar o livro, né? Vocês vão ver na fonte ali quando a gente for ler o texto. O livro ao qual pertence essa questão. Flora é a protagonista. Um dia será a protagonista da minha vida, que será a minha filha. Vai ser o nome da minha filha. Mas ela é protagonista do livro Esaú e Jacó, de Machado de Assis, ok? Publicado em 1904. Devaneia sobre aspectos daquele contexto. Daquele contexto. Pera, isso me remete à habilidade 15, porque me remete a contexto histórico. O contexto ali do último baile do Império, né? No qual o narrador ironiza, peraí, Machado de Assis é óbvio que é uma questão sobre ironia. Trazendo uns fatos aqui para vocês, o narrador de Esaú e Jacó é um cara chamado Conselheiro Aires, um diplomata aposentado, meio entediado com a vida, e aí ele faz, só que muito inteligente, né? Um diplomata aposentado, viajado, pertencente à burguesia carioca, faz vários comentários ácidos sobre o meio ao qual ele pertencia. Isso que é o mais legal, né? Então, vamos lá. Só um dado aqui também. Quando você tem aluno que fica bravo comigo, fala assim, Jojo, como que eu ia saber o último baile do Império? O último baile do Império, pessoal, foi 6 dias antes da proclamação da República. Então, a proclamação é em 15 de novembro de 1889 e o último baile do Império foi no dia 9 de novembro de 1889. Uma coisa que é interessante é a seguinte, apesar de a nossa República ter sido proclamada assim meio nas coxas, você não proclama uma república do dia para a noite. Então, desde a abolição da escravatura, um ano e meio antes, no dia 13 de maio de 1888, o Império começou a ruir real oficial, porque as últimas pessoas que apoiavam ali Dom Pedro II vão começar a retirar o seu apoio como forma de manifestação pelo fim da escravidão no Brasil, né? Então, senhores de terra, enfim. Então já tinha um ano e meio que isso estava para acontecer. O último baile do Império, ele é como se fosse o carnaval. Sabe que o carnaval depois tem gente que é religioso aí, vai entrar na quaresma, e aí o carnaval vem como aquele oba-oba antes da quaresma. Então, tipo, você prometeu que na quaresma você não vai comer chocolate. E aí até o dia de começar a quaresma, você come todo o estoque de chocolate do mundo. O último baile da Ilha Fiscal foi assim. Ele foi um baile muito pomposo, muito, se gastou muito nele. A galera ficou bem maluquete nesse baile, os registros históricos são assim, a burguesia ficou enlouquecida nele. Então é interessante a gente se situar no tempo, porque isso poderia nos ajudar. Porque há 6 dias antes da proclamação da República, aquela galera já tem noção de que a hora dela tá chegando, aliás, já chegou, né? Então, isso poderia te ajudar bastante na questão. Quer comentar alguma coisa, Pedrinho? Não. Essa questão gostou de assistir mesmo. Então vamos aos Você gosta muito dela. Eu gosto, eu amo essa questão. Promessa de esperança com o futuro regime. É muito estranho a gente pensar em esperança com o futuro regime se a gente tem um regime que está caindo, né? Então, o último baile da Ilha Fiscal é promovido pela monarquia.
Então, esperança com o novo regime? Opa, então esperança com a república? Meio estranho. Alienação da elite em relação ao fim da monarquia. Alienação e ironia machadiana são, assim, um dos melhores casamentos da literatura, porque alienação da elite, você pode substituir a elite por burguesia. E se você conhece um pouquinho de realismo, de Machado, enfim, você sabe que o grande objetivo do realismo é criticar a burguesia. Então, ironizar a alienação da elite era basicamente o que Machado de Assis fazia todo dia no café da manhã. Em relação ao fim da monarquia, último baile do Império, fim da monarquia? Opa, isso é bem bom, né? Eu, quando li esse item, falei, deve ser esse. Mas vamos ler os outros. Perspectiva da contemplação distanciada da capital. Aqui eu não tenho como dizer se está certo ou está errado sem ler o texto. Animosidade entre população e membros da nobreza. Animosidade, pessoal, é treta, é um clima meio ruim, né? Eu não gosto muito dessa palavra, não, porque animosidade me lembra animal, e animal me lembra coisa boa, não me lembra coisa ruim. Então eu sempre penso, essa palavra significa o contrário do que ela devia significar. Animais são bem melhores que gente. Então é tipo esse clima meio tenso entre população e membros da nobreza. Fantasia de amor e de casamento da mulher burguesa. Esse item é bem legal quando você pensa no romantismo, né? Mas para o realismo ele não faz ali tanto sentido, a não ser que, tipo, de fato, como se cobra ironia, ele pudesse estar ironizando esse desejo da mulher burguesa. Então é uma questão. Se você conhece o livro, se você conhece Machado, se você conhece o realismo, se você conhece o contexto histórico, você faz com uma certa facilidade, inclusive sem ler o texto. Mas vamos ao texto para eu mostrar para vocês porque eu quero falar com vocês o seguinte. Quando a gente fala de ironia, pessoal, ironia precisa de duas coisas. Precisa de contexto. Veja, a mesma frase pode ser uma frase boa ou ruim, a depender do contexto. Se eu falo que bom, você fala, ai, Jojo, eu errei essa questão, mesmo você tendo me explicado. Eu falo, que bom, hein? Precisa de contexto, que bom, porque que bom geralmente é bom. Mas precisa também, olha o que eu acabei de, como eu acabei de falar, de entonação. Você não pode, se eu falo só, tipo, que bom, que bom, que bom, que bom, sem entonação, não sei, é bom, é ruim, não sei. Se você fala, eu acertei, eu falo, que bom. Se você fala, eu errei, eu falo, que bom. Então, a entonação é importante. E a entonação vai ser sua amiga na hora da prova do Enem. Isso é importante. Então, a gente precisa, quando a gente identificar no enunciado a ideia de entonação, ou de ironia, a gente precisa trabalhar com uma boa entonação. Então, vamos lá. O capítulo se chama Terpsícore, é um capítulo do livro Esaú e Jacó, como a gente vê ali na fonte, e eu vou ler para você. Ao contrário do que ficou dito atrás, Flora não se aborreceu na ilha. Conjecturei mal, emendo-me a tempo. Podia aborrecer-se pelas razões que lá ficam, e ainda outras que poupei ao leitor apressado. Mas, em verdade, passou bem a noite. A novidade da festa, a vizinhança do mar, os navios perdidos na sombra, a cidade defronte com seus lampiões de gás embaixo e em cima, na praia e nos outeiros. Eis aí aspectos novos que a encantaram durante aquelas horas rápidas. Não lhe faltavam pares, nem conversação, nem alegria alheia e própria. Toda ela compartia da felicidade dos outros. Via, ouvia, sorria, esquecia-se do resto para se meter consigo. Também invejava a princesa imperial, que viria a ser imperatriz um dia, com o absoluto poder de despedir ministros e damas, visitas e requerentes, e ficar só, no mais recôndito do paço, fartando-se de contemplação ou de música. Era assim que Flora definia o ofício de governar. Tais ideias passavam e tornavam. De uma vez, alguém lhe disse, como para lhe dar força: toda alma livre é imperatriz. O que ele está dizendo aqui? A gente está a 6 dias do fim do Império, 6 dias do fim da monarquia, a gente está a 6 dias do início da República. A Flora olha para a princesa imperial, que é a princesa Isabel. Ela olha para ela e pensa, ai, um dia ela há de ser imperatriz.
Não, cara, ela vai sair fugida daqui a 6 dias, tipo, ela vai ser derrubada. E como ela define o ofício de governar? Ir a bailes, dançar, ter o poder absoluto de demitir quem ela quiser? Espera, qual tipo de conhecimento que essa jovem burguesa que pertence à elite carioca tem da do governo, tem do ofício de governar, tem do contexto histórico ao qual ela pertence? Ela está completamente alienada. Então a resposta só poderia ser letra B de bola. Ele ironiza a alienação da elite em relação ao fim da monarquia. Veja, não pode ser A, de fato, não é esperança com o futuro do regime, ela não sabe que vai ter um futuro regime, ela só desconhece mesmo tudo. Contemplação distanciada da capital é um item que me encaminha para uma perspectiva que não é irônica. A ilha fiscal, você consegue ver do Rio de Janeiro a ilha fiscal e da ilha fiscal o Rio de Janeiro. Ela é uma ilhazinha ali no meio entre o Rio de Janeiro e Niterói. Então ela olha, de fato, ela vê os lampiões, o narrador fala isso. Ela olha para a capital e consegue ver o Rio de Janeiro. É um item muito, não é uma ironia, né? É um item muito denotativo, assim. Animosidade entre população e membros da nobreza. A animosidade aqui, você só erraria se você pensasse que é a amizade, porque, na verdade, a Flora foi convidada para o baile da Ilha Fiscal. Então, não existe uma treta entre ela e os membros da nobreza, tanto é que ela admira a princesa Isabel. E fantasia de amor e de casamento, aqui é só realmente para quem não pegou mesmo o texto. Em nenhum momento se fala de fantasia de amor e de casamento. O narrador fala que não faltaram pares para a Flora dançar, mas em nenhum momento se aprofunda nessa ideia de casamento de fato. A ironia que é o fato de a Flora, membro da elite carioca da época, estar completamente alienada quanto ao fim da monarquia, quanto à proclamação da República dali a 6 dias. Então, essa é uma questão maravilhosa do melhor livro de Machado de Assis, na minha humilde opinião. E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Com isso, a gente fecha, então, o top 3 da prova do Enem de 2024. Questões realmente com um nível de complexidade elevado ali, a gente tinha que ter muita atenção a muitos detalhes, ou palavras muito difíceis lá de habilidade 22, ou dominar muito bem a habilidade 13 na segunda questão mais difícil, e aqui se torna uma questão tranquila, mas você precisa de vários pressupostos ali para você conseguir chegar a essa informação. Se você vai no escuro, é realmente mais difícil de acessar ali todos os detalhezinhos, mas que com essa contextualização histórica que a Jo nos deu, fica melzinho na chupeta, né? Hoje em dia o povo tá chupando chupeta velho, então vamos fazer a referência aí com isso. Então, queridos, muito obrigado por terem assistido até este momento. Espero que vocês tenham aprendido muito. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Se adorou a gente, deixe aqui nos comentários. Se for hater, recolha-se ali, não precisa comentar, não vamos despejar ódio aqui para as pessoas. E é isso, inscreva-se no canal se até agora não se inscreveu, mas eu acho difícil porque foram explicações muito bem feitas acerca das habilidades. Siga a gente lá no Instagram, no TikTok, confira o nosso site, caso queira conhecer nossos cursos para aprender ainda mais detalhadamente sobre as habilidades, sobre os padrões de prova do Enem, os conteúdos essenciais, que são aí os pilares realmente do questão de texto, todas essas coisas, e a nossa estratégia que a gente sempre usa todos os anos fazendo o Enem, porque a gente vai também ter a mesma experiência que vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer estar com vocês até agora. Até a próxima.